17. Hoje também temos aqui em estúdio duas pessoas que pertencem ao grupo Contradições, no qual são meus amigos de infância. Muito obrigado por terem estado e assistido ao nosso convite, o 1717 RCM. Em primeiro lugar, eu vou dar aqui só a ficha da banda, que era o Lourenço, o vocalista, Bernardo Henriques no coro e nas guitarras, depois o Quinzé nas flautas, o Paulo Lucas no baixo, o Rui Rodrigues, ora aqui está o nosso amigo, na percussão, e o Jorge Filipe na bateria. Muito bom dia aos dois, têm os dois o microfone ligado, vamos poder falar. Para já, eu tinha dito aqui em ar de provocação, eu conheci os pequeninos. Esta é uma entrevista informal, podem estar à vontade, estejam à vontade mesmo connosco. Conheci os pequeninos e andei ao colo com todos vós, por isso hoje já não conseguia, porque vocês hoje estão com peso a mais. O que é que aconteceu? Pelo menos nesta parte musical? Contem lá um pouco de vocês. Que parte é que queres saber exatamente? Quero saber como é que começou a doidice da música e depois como é que terminou. Eu não lhe chamaria doidice. Nós começámos a tocar um bocado por brincadeira, ainda em miúdos, eu teria os meus 14 anos, o Bernardo teria os 18 anos, ele pai, quando nós começámos a brincar com guitarras e teclados muito menos do que amadores. E nessa altura começou a despertar um bocadinho esse gosto, essa vontade de criar música, criar sonoridades, fazer qualquer coisa que fosse um bocado ao encontro das coisas que nós ouvíamos, não é? Porque nessas alturas é muito difícil encontrar um caminho 100% original e não pensamos nessas coisas, pensamos mais em replicar aquilo que ouvimos. Quem é que vos deu o vosso primeiro instrumento? Quem é que vos ofereceu o primeiro instrumento? Os nossos pais, creio eu, uma guitarra de cordas de nylon. Não, o primeiro instrumento que eu tive foi um órgão da Bontempi, muito velhinho, que já não existe naturalmente, e esse foi-me oferecido no Natal, não sei, pelo Pai Natal. Não sei porque Pai Natal é que foi. Mas para quem não conhece, o Lourenço e o Bernardo são irmãos. O Bernardo, um ar mais sério, o Lourenço, o mais novo e mais maluco. Isto sempre foi assim, não? Esta diferença que eu dei aqui, ainda hoje é assim, não? O Lourenço estragou-se. Então, e depois desse órgão, dessas coisas todas, como é que... Eu lembro-me que houve também uma bateria. Também houve uma bateria de brinquedo, por alturas desse órgão Bontempi. Eu não sei quem na família é que tinha vontade que nós fizéssemos alguma coisa de música, mas alguém houve de certeza. Porque um órgão Bontempi e uma bateria na mesma casa já era a pedi-las, não é? Já. Deixem-me só dizer-vos aqui uma coisa, seria ingrato da minha parte eu não dizer isto. Conheço muito bem os vossos pais, não é? O vosso pai, do qual mando um grande abraço, com todo o respeito que tenho, mas vou mandar dois grandes beijos. Para já, porque eu gosto muito de beijos. Um beijo muito grande para a Aziza. Essa é uma das pessoas que eu guardo na memória com grande recordação e com grande carinho e com grande amor. Gosto muito da Aziza, que é a vossa mãe. Exatamente. Um beijinho muito grande para ela. E depois uma pessoa que eu andei ao colo e tratava como se fosse uma coisinha fofinha, e que eu hoje, cada vez que a vejo, já grande, não é? Mas gosto muito dela mesma e trato com o mesmo carinho que tratava quando era pequenina, que é a Rita. Um grande beijinho para a Ritinha, que eu não consigo chamar outro nome senão Ritinha. Um grande beijinho também para ela, que é a irmã destes dois malandros que aqui estão. E a Rita é uma pessoa que não tem nada a ver com eles. É muito mais bonita do que vocês, muito mais linda, essas coisas todas. Pronto, era só fazer esta parte para metermos aqui à vontade. Eu sei que poderão estar a ouvir. Gostava de mandar dois beijinhos. Um grande para a Ritinha e outro para a Aziza. Vamos lá então, vá. Continuamos lá com a entrevista. Onde é que nós estávamos? Estávamos no órgão Bontempi e na bateria de brinquedo. Já muito mais tarde começámos foi um bocado mais o Bernardo até que começou com esse gosto pela música. Tivemos um ou dois daqueles mini sintetizadores, não me lembro se da Yamaha ou coisa que o valha, e um bocado por aí também por uma guitarra de cordas de nylon que tivemos relativamente cedo, quando eu tinha para aí 12 anos. Era inglesa essa. Pois, exatamente, e ele tinha 16, porque ele é 4 anos mais velho que eu.
Mas não parece. Não parece. Não. Ele parece muito mais novo. Muito mais novo. Depois o Dio Lourenço pegou na guitarra e começou a fazer uns sons horrorosos, mas insistiu tanto com aquilo, que acabou por conseguir aprender a tocar. É mal sempre, mas mesmo assim muito melhor do que eu, o que não é difícil. O que é que vocês eram influenciados por que som na altura? Sei que gostavas muito de Trovante ou não? Sim, eu e penso que quase toda a gente... a nossa geração, naquela. Sim, basicamente toda a gente gostava de ouvir. Eu inicialmente não gostava de Trovante. Inicialmente eu implicava com Trovante. Aliás, a de música portuguesa nessa altura gostava basicamente daquilo que andava a tocar por todo lado, que era o Rui Veloso, tocava os Mingos e Samurais. Eu só mais tarde é que, já na altura em que os Trovante tinham acabado, e saiu um disco do melhor dos Trovante, só nessa altura é que eu comecei a gostar mesmo de Trovante. Antes disso, Saudades do Futuro. Exatamente. É um dos melhores discos da música portuguesa. É verdade. Ok, mas vocês não se espalhem para aí já. Eu quero passo a passo. E depois dos dois darem os primeiros acordes e as primeiras afinadelas e as primeiras palmadas, de certeza, por fazerem barulho em casa e não deixarem descansar ninguém. O Lourenço e o irmão do Rui Rodrigues fizeram um primeiro projeto. Aí está. Como é que aparecem os outros neste projeto? Chamado Trascrov. Exatamente. Trascrov. Eu e o João tínhamos naquele nem era uma banda de garagem, não é? Éramos nós dois com um sintetizador e um gravador de cassetes. Fazíamos umas músicas e pronto, aquilo chamava-se Trascrov. Eles deviam ter aí 12 e 13 anos na altura. Para aí, sim. E isso foi talvez a minha primeira aventura musical de composição. E depois, quando é que isto começou a ser mais sério? Quando é que convidaram todos os outros para fazer um grupo? Nós tivemos uns anos fora. Eu sei. Nos Estados Unidos, onde os instrumentos são acessíveis. E os equipamentos. Agora aqui em Portugal também já começa a haver coisas bastante acessíveis, mas na época não havia. Vieste lá com um estilo um bocado em Guns N' Roses? Talvez um bocadinho, porque os Guns N' Roses, se analisarmos as coisas à distância do tempo, os Guns N' Roses têm uma influência brutal no movimento de Seattle, e o movimento de Seattle foi um movimento que me influenciou a mim porque me apanhou numa altura em que eu tinha 15 anos, não é? E portanto Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, aquele cabelo comprido e tal. Pois, exatamente, aquela roupa pendurada, uns calções até ao meio das canelas, assim umas coisas que na época eram a moda, não é? E inevitavelmente naquela idade não havia como não ser influenciado por aquilo. Olha, deixa-me só aqui fazer-te um pedido, porque nós estivemos à procura disso na internet. Eu gostava que vocês pudessem meter estes vossos trabalhos na internet, de maneira que toda a gente conheça, porque há muita gente que se recorda de vós e que gostava de ouvir estes sons. Onde é que nós podemos ouvir isto? Eu já tentei na internet. Os contradições. Estão os dois discos de Demo D. Sim. Portanto, a segunda fase da nossa, entre aspas, brilhante carreira. As duas coisas entre aspas, não só o brilhante, a carreira também, estão no Spotify. Ok. E estão também no iTunes, por acaso. Não fomos nós que colocámos, portanto eu não estou a fazer publicidade a nós próprios. Não fomos nós que colocámos no iTunes, foram lá parar, não sei por via de quem, mas estão lá. Ok. Então depois dessa fase em que vocês saíram, foram para o estrangeiro, regressaram a Portugal com todas essas influências, resolveram juntar um grupo, fizeram um grupo e meteram as meninas todas de cabelos ao ar e todas aos gritos. Eu não me recordo dessa parte. Mas eu recordo, porque não era a menina, mas estava lá a ouvir-vos e a pensar assim, bom, se eu tivesse ali tantas meninas que eu podia ter, tão giras. E vocês tinham essas meninas todas. E depois, ainda por cima, vão a um concurso de televisão. Pensava que eu me esquecia desta. Vão a um concurso de televisão e ganham. O que é isto? Como é que isto aconteceu? Bom, para já falam primeiro dos concertos. Concertos é que vocês fizeram, o que é que não fizeram? Nós quando voltámos trazíamos uma série de equipamento que tínhamos conseguido comprar lá, porque lá era relativamente barato, e juntámos-nos cá com músicos, dois músicos, que na altura já tinham muita estrada em cima e muitos anos de música, tanto o Paulo como o Jorge. O Paulo tinha uma experiência mais eclética e o Jorge tinha tido um projeto portanto, uma banda que se tinha fartado de tocar. E nós, por sorte, juntámos-nos a eles que sabiam minimamente o que estavam a fazer e portanto, a partir daí foi relativamente mais fácil começar a desenvolver um projeto musical. Nessa altura, passado o quê? 1 ou 2 semanas de estarmos a tocar juntos, surgiu o Quinzé, que me foi apresentado por um amigo comum
que também já teve um programa aqui na rádio e que agora vive nos Estados Unidos, que é o António Vaz Antunes, o PIN. Ele é que nos levou o Quinzé. E depois o Quinzé, deixa-me o Quinzé recordar, era o loirinho, não era? Exatamente, o flautista. O flautista, isso mesmo. Um tanto por acaso, não sei porquê, porque ele nos acompanhava nos ensaios e começou a fazer lá umas batucadas, o Rui acabou de também entrar na aventura. E acabou por ser muito divertido. A primeira vez que tocámos para o público foi um concurso em Évora, no dia 5 de maio de 1995. Portanto, já lá vão 18 anos, sensivelmente, um bocadinho mais de 18 anos. Nós estamos a ficar velhos. Estamos. E, portanto, foi a primeira vez que tocámos ao vivo. Foi nesse concurso em Évora e ganhámos. Muito bem. E, portanto, imediatamente aquilo teve um... Lembram-se com que tema é que ganharam ou não? O Instinto e os Heróis Imortais. Ok. E aquilo teve um efeito galvanizador em nós, ao ponto de eu, que estava na universidade, ter dito um dia em casa: eu já não quero estar mais na universidade. E meu pai ficou doente e a minha mãe disse: ai, coitadinho, deixa-o lá ir à vida dele, fazer o que ele gosta. E pronto, e foi assim que começámos na loucura. Foi. E quanto tempo é que durou essa loucura? A loucura o tempo de da música, da música. A carreira foi curta, como tinham dito. Quanto tempo é que demorou uma carreira musical? Entre contradições e demodé, nós tocámos desde 95 até 2001, 2002, sensivelmente. Sim. As últimas vezes que tocámos foi para aí em 2001. Era muito fácil na altura gravar um CD? Não, era muito difícil. Era muito difícil. Como é que vocês conseguiram, Agora gravar? grava-se em casa. Como é que vocês conseguiram gravar este CD? Os Contradições, do Contradições? O Contradições surgiu porque nós, num outro concurso, ganhámos um prémio que era uma gravação de uma maquete num estúdio na zona de Sintra, e lá no estúdio eles gostaram de nós e chegámos a um acordo em que nós tínhamos de pagar uma parte e eles pagavam a outra, imagino que nunca tenham pago, e gravámos essa pequena peça de memorabilia que aí está, que ainda pertence às memórias negras da vida da banda, penso eu. Eu vou ler aqui uma coisa, não sei se vocês se lembram disto. Queríamos aproveitar este espaço para apresentar os nossos agradecimentos, que, embora expostos em papel, representam sentimentos que a tinta não contempla. Agradecemos assim às famílias e amigos mais chegados de cada elemento da banda, às bonecas articuladas e à Ziza, ao João Mocinho, à Paula e à Isabel, à Natália, ao pai do Quinzé pela carrinha, e também a todos aqueles que nos ajudaram financeiramente, à Estúdio Som e, claro, à nossa editora, à RCM 105.6, às câmaras municipais de Mafra, Cascais, Évora e Sintra, ao Copi Meio, ao Solar del Rei, ao Limipicos, Mar Bar, Fora de Série, Toma Bar e Ruína, Valente Artes Gráficas. Gostávamos ainda de agradecer a todos aqueles que nos apoiam e acreditam no nosso projeto e que não foram individualmente mencionados neste espaço. A todos um grande abraço com tradições. Queríamos também aproveitar para agradecer de forma diferente a todos aqueles que, quando precisamos e não nos quiseram dar a mão, eles sabem quem são. Lembra-se dessa mensagem? Sim, perfeitamente. Quem eram estas pessoas? Se é que podemos dizer? Houve alguém, não, mas sem referenciarmos. Houve alguém que, sem referenciarmos nomes, aqui é sempre de forma positiva. Sempre houve e sempre haverá. Há portas que se abrem e portas que se fecham. Umas são fechadas de forma intencional e outras de forma perfeitamente inusitada. Pronto. Mas vocês depois deram muita chapada de luva branca, não é? Depois foram à televisão. Essa foi uma grande chapada de luva branca. Para quem não gostava de contradições, pumba, aí está a chapadão. Eu não me recordo exatamente em que... Foi em 97, salvo erro, que nós gravámos esse concurso de televisão, Os Reis do Estúdio, e depois isso foi para o ar em 97 e 98, penso eu. Portanto, 2-3 anos depois de nós termos começado a tocar. Era muito cedo. Era muito cedo. Nós éramos muito miúdos, muito novos, não tínhamos eu lembro-me, assisti ao vivo, pelo menos na apresentação da televisão, e penso que vocês, se não estou em erro, cantaste um tema aquilo tinha que se cantar um tema sozinho e depois um tema vosso, não era? Precisamente. E tu cantaste Luís Represas, se não estou em erro. Trovante. 125 Azulos, Trovante. Isso mesmo. E depois, como banda, nós tocámos o Estou Além do António Variações, no início, no primeiro programa. No segundo, que era a meia final, tocámos, as Sete Mulheres de Minho. As Sete Mulheres de Minho. E na final tocámos, tocava só a banda, tocámos uma música dos Heróis do Mar chamada Eu Quero.
O que nós fazíamos era muito recuperar músicas que na época, talvez muito mais do que hoje, estavam esquecidas, arrumadas um bocado em prateleiras da música portuguesa, pronto. Nós pegávamos em muitas músicas desse género e fazíamos as nossas próprias versões. E depois tínhamos uma sonoridade própria da nossa inexperiência e da nossa quase incapacidade musical, porque não temos formação musical, não temos... Aleijaste, não é? Deu aqui uma esvalhada. Olha, mas eu vou passar a bola agora aqui ao teu irmão. É o vocalista, pronto, agarra-se aqui ao microfone. É normal. Vamos fechar o microfone agora, é a altura para a guitarra. Bernardo, em que é que tu ajudaste neste projeto todo? Sendo para já o irmão mais velhote, não é? Tens que dizer ao puto na altura, pá, calma-te lá, que isto não é bem assim. Alguma vez deste orientações, a música segue para este lado ou para este? Nunca. E como é que tu foste? Nós, enquanto banda, fomos sempre realmente um grupo. E as decisões foram normalmente tomadas em conjunto. Embora seja verdade que chamemos-lhe direção artística e chamemos direção por causa de marcar a direção que seguíamos, foi sempre da responsabilidade do Lourenço. É verdade que sim. O Lourenço compôs... Quem é que trazia as músicas originais? Era o Lourenço? Compôs a totalidade das músicas. E depois vocês davam-lhe aqui o vosso... Exatamente. Ele trazia a música pronta, com as letras prontas, músicas e letras, totalmente feito por ele, de uma ponta à outra, da nossa discografia. E depois o que nós fazíamos era pegar nas músicas e dar-lhes a nossa sonoridade individual. E depois, tudo junto, tentar arranjar uma forma daquilo soar alguma coisa agradável e não uma balbúrdia total e completa. Olha, e tu como irmão, houve alguma vez alguma reação negativa à música, por exemplo, que ele apresentava? Eu estou a dizer isto porque também tive um grupo, apresentava músicas e havia às vezes alguém que olhava assim para mim, como quem diz, pá, não era bem isto. Houve músicas que ficaram pelo caminho, como é natural. E era mau dizer isso ao irmão? Não. Porque nós chegávamos a essa conclusão quando víamos que, enquanto grupo, não conseguíamos fazer com que aquilo soasse bem. E essas músicas eram descartadas. Outras houve, inclusive, foram descartadas já depois de estarem a soar a qualquer coisa. Exatamente. E entre todos chegávamos à conclusão, não, isto não é por aqui. Não é por aqui. Eu vou-vos dizer uma coisa, devido à minha profissão, nesta altura, quando vocês editaram este CD, eu estava em Angola, bem longe. E houve uma música que toda a gente que lá estava conhecia, porque eu fiz questão que toda a gente conhecesse. Isto passou uma vez numa rádio, já não sei o nome, que era uma rádio em Luanda. Em Luanda, não, desculpem, no Ambo, uma rádio no Ambo. E que eu levei, e eles disseram para levar uma música portuguesa. E eu não teria assim, vou levar os Contradições. E foi este tema que passou, ao mar português. Foi este tema que passou durante aquele bocadinho, por isso vocês estiveram no Ambo durante 3 ou 4 minutos, que é o tempo da duração da música, estiveram lá. E toda a gente conhece, pelo menos toda a gente da Companhia Logística conhecia este tema, ao mar português. E hoje foi o tema que nós colocámos aqui logo para recordar. Isto fazendo aqui uma parte. E depois como é que surge o Demodé? Há aqui os Contradições, o nome até era espetacular, era um nome que achava com muita pujança. Como é que depois passámos do nome de Contradições para Demodé? O que é que houve diferente? Bom, nós tivemos uma quebra na nossa sonoridade. Nós não tínhamos, na época em que essa quebra foi levada a cabo, não tínhamos a intenção de fazer exatamente uma quebra. Aconteceu naturalmente e nessa época tocávamos ainda com o nome Contradições. E sempre foi nossa intenção manter o nome Contradições. Aconteceram, no entanto, alguns episódios, nomeadamente pessoas que, entre aspas, foram ao engano, não é? Ouviam uma banda chamada Contradições e pensavam, isto deve ter essa música tradicional, cavaquinhos e acordeões, não sei o quê. E depois chegavam ao concerto e não era nada disso. Era isto. E alguns temas a rasgar. O que se tornava às vezes bastante desagradável. Tivemos um episódio engraçadíssimo na Casa da Cultura de Ericeira, em que fomos dar um concerto, estava cheíssimo, tiveram com cadeiras a mais para ali fora, também é pequeno, não é? Portanto é natural que encha com alguma facilidade.
mas estavam na primeira fila, estavam duas velhinhas que iam ver contradições. E nós abrimos o concerto com uma música deste disco que estamos a ouvir agora, do Demo D, chamada Saído da Terra. E o Saído da Terra, quer dizer, é uma música um bocadinho mais pesada, sem ser muito pesada. Ao vivo soava bastante mais pesada do que no disco. E nós vimos que tínhamos que mudar realmente, radicalmente, quando as senhoras foram embora. Quando vimos que as senhoras não aguentaram. Primeiro estavam de ouvidos tapados. E aconteceu-nos também um episódio muito engraçado na Feira Popular. Quando ainda havia Feira Popular, fomos lá tocar e começámos a tocar para uma plateia cheia, mesmo. E quando acabámos de tocar o segundo tema, estavam para aí umas 20 pessoas. E foi muito engraçado. O Paulo estava o tempo todo contente a tocar, fechado, de olhos fechados, a olhar para baixo, concentrado no instrumento dele, e quando olha para cima depois de acabar a música e a plateia estava radicalmente transformada. É claro que isto pode ter acontecido não só porque a música atraía um bocadinho o nome, mas porque também, se calhar, a verdade é que nós também não tocávamos assim tão bem como isso tudo. Essa é a verdade. Também não sejam tão humildes como isso. Eu também vi espetáculos onde estavam presentes muita gente e muita gente a gostar. Sim, e nós tocámos para plateias muito grandes e muito cheias que gostaram. Mas não... Estávamos muito longe de ser uma boa banda. A verdade é essa. O que é que faltava para ser uma boa banda? Conhecimento. Conhecimento musical? Não só musical, mas também musical. Conhecimento musical e conhecimento de vida, quer dizer, faltavam as duas coisas. E são duas pedras essenciais. Se por um lado a juventude traz um certo fulgor, não é? Também traz uma certa carência de conhecimento, de saber, não é? Eu quando a banda começou, eu tinha 18 anos. E eu olho agora para quando eu tinha 18 anos e eu sei, se eu hoje sei que nada sei, eu naquela altura sabia, sei que muito menos do que nada sabia. Não era zero. Olha, nós aprendemos na vida com os obstáculos, não é? E a tentar ultrapassar esses obstáculos que às vezes nos aparecem pela frente. Vamos fazer só aqui uma pequena pausa, porque, como já lhes disse, vamos ter que falar agora com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Milharado. Fica só aqui uma última pergunta para vocês. O que é que retiraram disto tudo? O que é de positivo? O que é que saiu daqui de positivo deste projeto musical? Amigos e aprendizagem para mim. Eu acho que na realidade foi o prólogo da nossa vida adulta. Foi isso? Acho que sim. E agora deixava-vos no final para darem um agradecimento a toda a gente que, para já que vos ouviu e que tem saudades de vocês. Façam um convite qualquer às pessoas para vos poderem recordar. Nós vamos ouvir este tema que é a terceira faixa deste CD, já a seguir. Já agora, digam-nos o que é isto e porque é que escolheram este tema. Isso é um tema do último álbum que nós gravámos. Nós gravávamos por nós próprios sempre. A partir do momento em que fomos Demo D, gravávamos sempre por nós próprios. Estávamos a fazer já naquela altura aquilo que se faz muito agora. As bandas lançam-se por si próprias e tentam aparecer por si próprias. Não havia internet. Tinha sido mais fácil, é isso que eu te gostava. Tinha sido mais fácil se fosse hoje. Tinha sido diferente, certamente. A divulgação é completamente diferente. Claro. Nós fazíamos aquilo que muitas bandas fazem hoje, lançávamos as coisas por nós próprios, fazíamos a nossa própria divulgação, tínhamos a nossa própria máquina editorial, por assim dizer. E lançávamos assim. A única coisa que não tínhamos era distribuição física dos discos. Há muita gente a pensar nisto, que eu vou perguntar agora. Ganha-se dinheiro com isto? Ganhou-se dinheiro com este projeto? Não, perdeu-se dinheiro. Perdeu-se dinheiro. Perdeu-se bastante. Mas ganhou-se muita vida. E deixo uma ideia engraçada. Quando tu me falaste na ideia de haver alguma coisa disponível da nossa biografia, por um lado é engraçado que não haja. E por outro, eu lembrei-me de ir ver, deixa cá ver se por acaso encontro alguma coisa. E escrevi Demo D
Mafra. E encontraste. Encontrei uma coisa extraordinária. Há uma banda chamada Demodé Isso sim. em Mafra, Santa Catarina, no Brasil. Isso sim. Isso eu tenho a certeza que nós também fizemos a mesma pesquisa. Mas não são vocês. E Não é no mínimo curioso. Não são vocês. Bom, meus amigos, muito obrigado. Levem-me, se faz favor, os 2 beijinhos, quer para a Rita, quer para a Cisa. Um grande abraço para o vosso pai. E agora só falta esta única pergunta que eu agora queria fazer. E depois da música, o que é feito de vocês? O que é que andam a fazer na vida? Não me digam nada é que não. O que é que andam a fazer? Eu e o Lourenço continuamos a trabalhar juntos. Sim. Temos uma empresa na área da produção audiovisual. Que começou muito por causa da banda. Exatamente, começou por causa da banda. Sem dúvida, nós criámos essa empresa para fazer os videoclipes da banda. Esta é a realidade. Exatamente. Mantém-se e é aquilo que nós fazemos. E como é que eu ia dizer? Está viva bem? Respira saúde? Respira alguma, pelo menos está viva. Sim, não está ligado às máquinas Os ainda. tempos que correm já não é mal. E pronto, eu sou ator. Trabalho em teatro, televisão. Isso ninguém sabe que tu és ator, ninguém vê televisão, ninguém sabe. Mas tu é que perguntaste. Eu só respondi à tua pergunta. Eu sei, estou-me a meter contigo. Toda a gente sabe e toda a gente conhece esta cara bonita que está aqui há pouco, disse que não eram caras bonitas, são caras bonitas. Por já, porque tenho uma amizade muito grande por eles, embora já não os veja há muito tempo, gosto muito de vocês. O meu muito obrigado por estarem aqui presentes no 17-17 e um grande abraço e boa sorte para tudo. 17.